Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. A Flijuf está de volta em seu segundo ano com uma programação recheada de muita cultura, arte, literatura e música. Existimos com o objetivo de estimular a leitura, mas também temos um compromisso em popularizar a arte e a cultura. Por isso, para a nossa abertura oficial, não poderíamos ter convidado mais propício para realizá-la. Para apresentá-lo, vou até mesmo dar uma lufada de ar, pois é muita atenção, consciência social e talento. Ele é ator, produtor, diretor e apresentador. Estamos falando de Paulo Betti. Betti iniciou sua carreira atuando na novela Como Salvar Meu Casamento, na extinta TV Tupi, em 1979. No cinema, um de seus personagens mais marcantes foram como Carlo Lamarca, em Zuzu Angel, e como Getúlio Vargas em Chateau, o Rei do Brasil. Uma vida dedicada à arte e à cultura. Hoje, Paulo contará sobre sua trajetória artística e sobre a importância da cultura televisiva na vida das pessoas, na minha, na nossa, que crescemos acompanhando esse talento na TV. A mediação será feita por José Roberto Abramo, que é professor e apresentador. Então, não podemos deixar de pedir para que você compartilhe esse link com todos os seus amigos, com todas as pessoas que com certeza terão um prazer imenso em acompanhar a nossa abertura oficial e também acompanhar esse bate-papo. E esse bate-papo também não aconteceria sem o apoio dos nossos Colégio Apogeu e MM Produtora de Vídeo, nossos expositores, Editora Cunda, Palavras e Ideias, Editora Primavera e Livro Mágico, e os nossos realizadores, Editora Paratexto e a nossa querida Priscila TVNet. Agora eu passo a palavra aos nossos dois convidados e vou ficar aqui abrilhantando também com a conversa que vocês terão. Muito obrigada. Olá, gente, boa noite. Nós estamos aqui para conversar com Paulo Betti. E essa conversa, ela poderia durar horas e horas e horas, porque ele tem 40 e poucos anos de carreira. E é uma pessoa que consegue manter uma juventude. Para quem teve que pesquisar um pouco, teve não, porque eu não me obriguei a nada, eu já o conhecia bastante, sofejamente. Só que ao ler um pouco mais para poder ver o lado artístico e o lado do pensamento dele, você percebe que ele é um jovem cujo corpo envelheceu. Ele mantém ele mantém da sua juventude aquele espírito de pesquisar as coisas, querer saber, dar valor ao mínimo, dar valor ao interior, ao homem, à essência. E eu acho que a construção da sua carreira é muito em cima dos seus personagens, inclusive, dessa capacidade de observação. Estou falando alguma coisa incorreta, Paulo Betti? Seu microfone. Agora sim. Fico muito lisonjeado com a sua atenção e com suas palavras. É muito bom a gente saber que que tem alguém que está fazendo sentido, que está sendo entendido de uma certa maneira, né? Porque às vezes a gente é mal entendido. Quando você fala do mínimo, essa atenção, eu creio que faz parte mesmo, e gostaria que fizesse pelo menos parte da minha carreira, que é esse olhar para o pequeno. Isso é o João de Camargo, que é o personagem mítico da minha infância e da minha crença religiosa até, né, que é o preto velho João de Camargo. Na igreja que eu frequentava quando era menino, com meu avô, estava escrito na parede assim: preste atenção, desde os pequeninos aos de porte maior. Então aquilo ficou na minha cabeça, depois eu comecei a entender que era isso, né? Você tanto pode conversar com alguém que é muito importante, muito grande, digamos assim, títulos acadêmicos, conhecimento, fama, não sei o quê, e você pode conversar com uma pessoa que seja muito simples, e elas as duas são tão importantes uma quanto a outra. É difícil de você cumprir isso, fazer isso ser de verdade. Isso quase que chega a ser uma imposição
religiosa, né? De você. Então, eu fico muito grato que você tenha observado aí esse aspecto, principalmente. Paulo, uma coisa interessante que você falou numa das lives do ano passado é que com essa proibição da pandemia, né, com essa retração de nós para os nossos casulos, né? E você foi para o seu casulo e ficou ali gestando ideias e tal, e que você queria saídas, e você dizia que fazia lives, né? Você faz essa live, nós estamos fazendo uma aqui agora, e você é muito prestimoso nisso, e numa das lives você disse assim que você precisava do teatro, e que quando você estava fazendo a live, você estava fazendo um teatro. Então, me deu uma sacada aqui agora de dizer o seguinte, que nós agora estamos fazendo teatro e eu estou contracenando com o Paulo Betti. É isso aí, é isso aí. Quando veio a pandemia, eu estava fazendo a minha peça Autobiografia Autorizada em Portugal. Estava numa digressão portuguesa e fui interrompido. Nós fizemos 15 cidades e depois, então, quando faltavam 5, tivemos que interromper. Eu voltei para o Rio, fiquei aqui trancado em casa com uma mania de limpeza e não tinha essa diversão naquele momento que é a CPI, né? Que a gente fica ali tenso, parece um Big Brother, né? Então, eu aqui em casa eu decidi, fui convidado para fazer uma apresentação online da minha peça Autobiografia Autorizada, topei, fiz 20 apresentações ao vivo, eu no teatro fazendo para uma pessoa, aquela pessoa e ao mesmo tempo sendo transmitido para 2.000 pessoas, interior do Brasil, diversos. Fui aprendendo a fazer a peça para a internet, até chegar a fazer uma apresentação aqui na minha casa. Então, eu trazia, vamos dizer, a casa da minha infância, como o Machado de Assis dizia, a casa da minha infância, da Rua Mata Cavalos, eu trazia para dentro da casa da minha velhice. Por quê? Porque o cenário da minha peça é a minha casa de infância e adolescência. E a peça é sobre isso. E eu estou fazendo aqui na casa onde hoje eu estou vivendo a minha velhice. Essa sacação foi até da Eliane. A Eliane que falou, a Eliane Jardini, que é minha vizinha, com quem eu fui casado muitos anos, a Eliane falou assim, olha que interessante, você... Eu não tinha pensado nisso, né? Ela que cantou isso, falou assim, olha, Machado já fala sobre isso, de trazer, de tentar recuperar. Eu estou muito nesse processo da memória, porque a autobiografia me jogou num processo de memória, e eu gosto disso. Então, eu estou mergulhado aqui nas minhas memórias, que eu estou escrevendo para Planeta e editora, e também numa seleção de escritos meus para o jornal. Durante 25 anos, eu tive uma coluna semanal no jornal de Sorocaba, o Cruzeiro do Sul. E eu estou junto com o editor dessa coluna, estamos juntos e estamos fazendo uma peneirada de todas aquelas quase 2.000 colunas para ver quais delas têm trechos ou coisas que podem ser interessantes hoje. Enfim, mas eu me distraí aqui, fui para algum caminho talvez fora do que você tem me perguntado. Não, você se manteve assim. Você é uma pessoa criativa, você vai sempre ir por outros caminhos, né? Mas teve uma biógrafa sua, a Tetê Ribeiro, eu não sei se eu estou falando o nome certo, porque o nome Está dela falando, é grande. queridíssima. Então, ela estava descrevendo ali uma coisa que eu gostaria que você falasse um pouco para o nosso público ali, como é que foi a sua origem, né, lá do Quilombo, a vida interiorana, falar um pouco do caipira, daquela coisa. Mas tem um lance que você fala que a sua avó era benzedeira, e a sua mãe, ou Minha sua mãe mãe. era benzedeira, e tem um lance que eu fiquei rindo e conversei com a minha esposa aqui em casa, que você fala de um copo, né? Que ela faz um movimento do copo em cima da cabeça do cara e que o copo começava a borbulhar a água.
e colocava no local, e quando a água parasse de borbulhar, a cabeça do cara lá parava de doer. Eu achei genial isso. Eu queria saber o quanto que isso aí é verdadeiro, e queria que você falasse um pouco da sua infância, dessa presença do quilombo, dessa convivência com os negros, né? Que é a origem do seu avô, trabalhando para um meio de terra com um negro. Fala um pouquinho disso aí para mostrar essa simplicidade, valorizar esse caipira que você levou, né, cosmopolitamente para o mundo, né, e para as telas, que é o nosso assunto principal aqui, é a cultura televisiva. Fala um pouquinho disso aí para o nosso público conhecer esse trabalho aí, e fala sobre esse copo. Você sabe que a memória, não é? Ela às vezes nos engana e ela vai sendo construída, né? É uma história que alguém conta para outra, aumenta. Eu tive. A minha mãe teve 15 filhos e sobreviveram 7. Uhum. Ela perdeu 8. Eu falo isso como se não fosse uma coisa simples, mas ela perdeu. Teve uma vez que ela tinha 4 gêmeos. Eu nunca me aprofundei muito em saber exatamente, mas teve 4 gêmeos, gêmeos e gêmeos. E ela vingou 7 e eu fui o último. Eu fui o último com 10 anos de diferença para o meu irmão mais novo, que é José. Então, quando eu nasci, eu fui paparicado pelas minhas 4 irmãs, adolescentes, imagina, com um bebê, e o meu irmão José e meu irmão Antônio. Então, eu fui um tremendo de um privilegiado, acariciado, amado de uma, né, a última raspa do tacho. Minha mãe tinha 45 anos, aos 45 minutos do segundo tempo, apareci. E aí, então, isso foi, depois de uns 3 anos, isso foi um lugar assim que era propriamente uma senzala, porque era os italianos ficavam no lugar que ficavam os escravos, entende? Quando eles chegaram dentro desse processo do Brasil, embranquecimento do Brasil naquela época desejável, e os italianos pegaram os lugares dos negros ali. E aí depois nós mudamos para Sorocaba, onde nós estávamos já numa casa, num lugar que era uma baixada bem acentuada, assim, um lugar num buraco, com 4 ruas de terra muito estreitas e pequenas, de 500 metros cada uma, como se fosse um jogo da velha. E ali a minha família morava no lugar mais baixo daquele lugar. A minha casa ficava ao nível da rua, assim, o telhado dava nos nossos pés, né? Quando você passava na rua, você via o telhado da minha casa. Quando a gente atendia alguém, a gente tinha que olhar para cima. E aí minha mãe benzia. E esse lugar era quase um quilombo, eu chamo, porque era um lugar que tinha batuque, tinha uma maioria de população negra. Então, tinha 3 escolas de samba nesse lugar tão pequeno, todo mundo era do batuque, tinha outros benzedores, e entre os benzedores que existem, para tudo tinha um benzimento. Você tinha benzimento para cachumba, você tinha benzimento para quebranto, você tinha benzimento para mal-olhado. E no caso da minha mãe benzia quebranto, mal-olhado e ar. Ar é o que você está se referindo. Uhum. Que era uma enxaqueca, uma dor de cabeça que a pessoa tinha por causa de uma réstia de luz que bate num espelho no meio de uma rua, e aquilo rebate nos seus olhos e te dá essa ar, que é uma espécie de coisa da cabeça, aquela enxaqueca, como se a pessoa tivesse uma enxaqueca. Então, minha mãe benzia isso. Na frente da minha casa, ela tinha um copo com água, com uma toalhinha rendada assim, segurando. Ela emborcava o copo na cabeça da pessoa sem deixar a água derramar. Era um truque da minha mãe ali, que ela pá, e daí ela ficava segurando com os dedos assim, equilibrando aquela água dentro do copo. Isso já é um fenômeno, né? Com a toalhinha, e ela rezava forte, né?
ela rezava, lembro até da reza da minha mãe, e aí parecia, eu não sei se é verdade ou não, mas que a água borbulhava dentro do copo, como se estivesse gaseificada ali, e que com isso estivesse se extraindo, vamos dizer, aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca. Esse é um benzimento que Dona Adelaide, minha mãe, fazia. Outro dia eu gravei, alguém fez uma pesquisa, olha, na televisão alemã, e queria saber como que era o benzimento da minha mãe. E aí eu gravei diversos vídeos falando como que minha mãe benzia. Então, esse universo, José Roberto, me levaria assim, me levou para o teatro, para a imaginação, porque com 5 anos eu já fazia teatro no fundo do quintal da minha casa, eu já tinha bonecos, teatro de bonecos, uma goiabeira, um cirquinho debaixo da goiabeira, histórias com bonecos. Tinha um menino mais velho, um pouco, uns 10 anos, o Robertinho, que ele era um titereiro, ele fazia uns bonecos incríveis. Então, ele me ensinava, eu fui um pouco um assistente dele. Depois, logo depois, comecei a fazer peças no quintal da minha casa. O quintal da minha casa era no fundo do buraco, lá no fundão. Só que passava um riachinho lá no fundão. Então, tinha um bambuzal, parecia uma prainha. Era rico, era incrível, parecia um Macondo do Gabriel Garcia Marques. A minha avó, já bem velhinha, né, morando junto com a gente, num quarto, junto com o meu avô, num quarto ao lado do nosso. Eu dormia junto com os meus pais, meu pai e minha mãe. Eles dormiam numa cama de colchão de palha e eu dormia numa cama de colchão de capim, sabe? Havia portas internas. Não havia portas internas, eram umas coisinhas assim de panos coloridos, bonitos assim, pareciam né, tudo colorido, ou de plástico colorido, e a gente escutava tudo de um quarto para o outro. Né? Eu me lembro do som da minha avó urinando no meio da noite, no quarto ao lado. Era incrível. E você gostava muito dessa. Vou chamar isso de o interiorano do caipira, né? Esse caipira você o chama de solidário, talvez na sua formação de personalidade entenda a sua ação política de hoje, uma ação que é sempre solidária, sempre trazendo outras pessoas junto, né? Inclusive, numa entrevista que eu vi sua, vocês estavam se ocupando do fato de que o artista ainda podia aparecer na live e tentar fazer o teatro como você veio efetuando. Mas e os técnicos, os câmeras? Então, vocês fizeram uma ação de forma que houvesse uma doação. E isso aí tem a ver com essa solidariedade, né? Quando eu descobri, só para retomar o fio da meada que agora acho que veio, quando eu comecei a fazer essas apresentações da peça online, e depois que terminei de fazer, eu comecei a receber muitos convites através da internet, do Instagram e diversos outros canais, de pessoas querendo fazer lives, né? E eu comecei a fazer todas. Um menino de 14 anos, eu fiz uma live de Nova Iguaçu, e fizemos uma live. E era teatro, é como você está dizendo, é um teatro que nós estamos fazendo agora. Uhum. Eu fiz uma live há pouco tempo dentro de uma turma de uma escola, um curso médio. Então, tinha 30 alunos, a gente conversava sobre o que eles iam ser na vida, o que eles queriam ser da vida, isso em Pernambuco, uma na Bahia. Então, mas por quê? Eu comecei a transferir isso que eu fiz agora, contando um pouquinho dos detalhes da minha avó, como que era o pinico. Isso é a minha autobiografia que está aqui, e é a minha peça que eu insiro nesse teatro que a gente está fazendo o tempo todo, né? Que nos resta como forma de sobreviver, de respirar, como se... Né, e nós temos a Larissa aqui nos viabilizando. Larissa está sendo nossa linda técnica e provavelmente Isaac também, que está aí, são os que estão nos viabilizando agora
nos dando esse tubo de respiração para a nossa palavra, para a nossa arte, para a nossa representação agora, porque eles que nos colocam. E eu me dei conta da importância dos técnicos, José Roberto, como talvez aquele primeiro-ministro inglês, o Johnson, né? Ele era meio racista, ele não queria saber, dizia que não tinha, e era uma gripinha, não sei o quê. Ele pegou a Covid e foi entubado. Quando ele saiu do entubamento, a primeira coisa que ele fez foi agradecer 2 imigrantes, que foram os caras que colocavam o tubo. E, nesse momento, eu li uma reportagem sobre como que é esse detalhe de você colocar o ar para dentro da pessoa quando ela está entubada. Precisa ter uma mão muito bem calibrada. Tem que dosar, senão você estoura o pulmão do cara. Senão você acaba com o pulmão da pessoa, né? Então eu li isso, fiquei impressionado com isso e juntei com a fala do e quando estava estreando, parecia que os câmeras eles eram esses caras que botam o ar para dentro da gente. Por quê? Eles que nos dão a imagem, a vida, a possibilidade da comunicação. Bacana. Eu queria falar um pouquinho da sua carreira artística e quando nós estávamos em off, a gente vai falar um pouco da cultura televisiva na cabeça do brasileiro, né? E nós estamos aqui falando, fazendo a inauguração da Segunda-feira do Livro, né? Que seria o estilo nossa Bienal do Livro aqui. E como tudo é cultura, como tudo é arte, como tudo é palavra, como tudo é intenção, como tudo é passar alguma coisa, uma mensagem para alguém, e você está, vamos dizer assim, vocacionado especificamente pela sua personalidade, eu queria que você começasse a falar um pouquinho da sua carreira. Você fez escola de arte, né? E na Unicamp, inclusive, você falou de aulas que você dava debaixo de árvores, mas a sua primeira peça aqui foi A Boca de Ouro, de Nelson Rodrigues. E o Nelson Rodrigues, ele é um autor, né, um dramaturgo muito visitado, mas possivelmente pouco conhecido pela média dos brasileiros. Fala um pouquinho dessa peça, do seu início, dessa coisa lá da Unicamp, como é que você criou essa linguagem, como é que isso tudo começou? Eu comecei no teatro amador, né? Conforme eu disse, eu fui dali dos bonequinhos, da representação no quintal. Uma hora eu já estava no teatro amador dos Padres de Sorocaba, o Teatro da Juventude Salesiana, e já estava no Grupo Artes. E daí, no teatro amador, eu fui premiado. Em 71, eu ganhei o prêmio Governador do Estado, que era muito importante. E isso definiu para mim. Falei assim, pô. Aí eu fui para São Paulo, entrei na Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo, e aí que eu fiz o Boca de Ouro. Com direção do Emílio de Biasi, era uma montagem do 2º ano, eu estava no primeiro e entrei assim, pegando uma ponta para aproveitar a experiência de ser dirigido pelo Emílio. Enfim, quem estava no primeiro ano, e se tivesse papéis no 2º ano, a gente entrava, porque daí aproveitava para fazer. E aí eu fiz o Boca de Ouro com Emílio de Biasi, grande diretor. Essa peça do Nelson Rodrigues é muito interessante, essa peça, porque ela usa um pouco a estrutura de um filme muito famoso, que é o Cidadão Kane. Ela usa a mesma estrutura, que é assim, para desvendar o que aconteceu, vai se fazendo uma pesquisa com um interrogatório. Então, a ex-mulher, ela diz, conforme ela estava mais contente, ela fala bem do cara, depois ela fala mal. E é a biografia do Boca de Ouro, né? Um homem que tira todos os dentes e bota tudo de ouro. E é um bicheiro, né? Aí do Rio de Janeiro. Enfim, isso foi o começo. Mas o começo na televisão, você estava falando, a Larissa falou no início, foi com uma novela na TV Tupi. Sim. Como Salvar Meu Casamento, de uma autora chamada Edi Lima. Edi, creio, está viva e é uma belíssima autora também de novelas e livros. Como Salvar Meu Casamento, a Tupi terminou antes da novela.
Nossa, Acabou a Tupi e ninguém me explicou como salvar meus casamentos. ficou incompleto aquilo ali. Desculpe a piada. Não, tá certo. E na Globo, qual foi a primeira novela? Vamos falar da primeira novela da Globo aí. Depois dessa da Tupi, eu fiz uma novela muito Da interessante, muito Bandeirantes, boa, na Bandeirantes, foi Os Imigrantes. Os Imigrantes. Foi do Benedito Rui Barbosa Uhum. e escrita pela grande poeta Renata Palottini, que acaba de nos deixar há poucos dias, da Academia Paulista de Letras, poeta maravilhosa, grande mestra minha na Escola de Arte Dramática. E aí essa novela Os Imigrantes fez um grande sucesso. E um dia eu estava passeando, andando ali em São Paulo, né, em Perdizes, e o professor Florestan Fernandes Nossa. passou na calçada, ele me apontou assim, eu parei e falei assim, nossa, professor Florestan Fernandes. Ele falou assim, assisto a sua novela. Então, talvez isso corrobore aquilo que você estava dizendo, que a televisão, de repente, ela faz parte mesmo desse... É um aspecto cultural brasileiro muito forte, temos que admitir isso, né? Sem muito snobismo ou alguma coisa assim. Ali estava talvez um dos maiores intelectuais brasileiros, né? Mestre, né, total da universidade, dizendo que ele assistia a novela. E o professor Antônio Cândido, que eu gostaria de me referir também, ele dizia muito da importância da novela, por causa, inclusive, porque tem esse aspecto do folhetim, né, onde a pessoa vai sendo vê a sua vida representada também de uma certa maneira. São histórias representadas. Nós vivenciamos histórias para que o público exercite também sua imaginação, podendo vivenciar aquelas histórias sem sair do conforto do espectador, né? O público vive todo o drama, a catarse, tudo, e ele tem o conforto de falar assim, mas não está acontecendo nada comigo. Eu não morri, eu estou aqui. O Paulo, em off nós estamos comentando, eu citei uma frase sua numa live que você falou que o cinema era um avô, né? Que sentava você no colo, contava uma história, mas que nós tínhamos feito aqui no Brasil a opção pelo avô americano, pelo avô do norte. E eu complementei isso aí dizendo o seguinte: eu realmente observo que a pujança, né, e até o domínio financeiro, vamos dizer assim, também a competência, a capacidade do cinema americano invadiu todas as culturas. As outras culturas estão resistindo. Hoje tem cinema indiano, cinema iraniano, já parece que já existe algum cinema chinês, o inglês, o francês e tal, mas é difícil equalizar com eles, né? E eles têm uma produção, uma técnica, uma capacidade muito grande. Isso aqui no Brasil, esse estilo, essa pujança é ocupada pela TV, mas pela TV Globo. Vamos ser sinceros, as outras elas não têm a mesma pujança. Talvez tenham capacidades, pessoas, né? Mas assim, todo aquele aparelhamento técnico, aquela capacidade de projeção. A cobertura da Globo, por exemplo, é 98% dos lares brasileiros. E se não é mais 70% de assistência, é pelo menos 32%. Esse dado foi revelado por você mesmo numa live. Pelo menos 32% de espectadores, né? Então, isso tem uma formação. E tem também aquela coisa assim, a gente fala que a arte imita a vida, mas eu acho que existe aí uma coisa meio bionívoca, né? A vida também imita a arte, né? E a gente é nesse momento em que esses ícones, como você, um deles, assim como Paulo Altran, Fernanda Montenegro, Beth Faria e outros ícones aí, e pessoas até mesmo da comédia, você vê, por exemplo, uma pessoa como o Jô Soares, uma pessoa rica de cultura, você vai fazer uma entrevista com o Jô Soares, você tem que estar preparado, né? Porque ele sabe muito de tudo que você está fazendo. Então, quer dizer, vocês são pessoas que formaram gerações, né?
Eu te conheço não é à toa, eu fui ler, né, sobre você, mas muita coisa eu conhecia, muitos filmes, eu vi Lamarca, eu vi lá o Barão de Mauá, achei maravilhoso, várias novelas suas. Depois eu queria que você falasse dos autores, né? Queria que a gente falasse um pouquinho do Theo da novela, do Imperador aí, que é uma caracterização interessante, que você inclusive falou que tem uma fala que você imita da sua irmã, eu achei genial a construção ali. Então, vamos falar um pouquinho dessa cultura, né, dessa pujança à maneira do cinema americano, que na televisão, a cultura televisiva, nós fizemos opção pela nossa TV e ela tem pujança mundial. É uma coisa que o brasileiro pode se orgulhar. Fala um pouquinho disso aí para essas gerações que estão vendo aí. A gente está no meio de meninada nova aqui. Diz aí. Eu acho que a televisão tem uma importância grande nessa unificação, né? Perdão, gente. Está com alergia. Covid não deve ser porque eu já tomei as minhas 2 doses, né? Eu também. Mas a televisão teve uma tradição anterior à Globo, que foi a Tupi e tal, Chateaubriand. mas a partir de um momento, e desde muitos e muitos anos, a Globo tem conquistado essa dimensão, né, de atingir todo o Brasil e com uma expertise, né, no fazer novela e se comunicar bem com o público. Então, eles durante muito tempo trabalhavam trabalho com pesquisas, tem autores fantásticos, né? Porque a gente depende muito do que é escrito. Né? Claro. Nós estamos aqui numa feira literária, eu sou ator, eu te digo, eu tiro sempre meu chapéu para o autor. Uhum. É ele que conta a história. Se eu não atrapalhar muito e tal, e fizer decorar o texto, tudo, e aí vai depender. Se o texto for bom, então teremos um trabalho de grandes consequências, de sucesso, tudo. Se o texto não for bom, aí não adianta nada. Então eu tiro o chapéu para o autor. Eu estou até meio metido agora, porque escrevi minha própria peça e estou escrevendo minha autobiografia. Embora eu goste muito do que a TT escreveu, eu, depois de 15 anos, falei, bom, agora eu acho que eu vou eu mesmo contar essa história. Né? Então, me descobri como autor. Agora, eu tenho uma grande admiração pelos autores. Né? E na televisão, o Brasil teve grandes, e tem grandes, né? O próprio Aguinaldo Silva, dessa novela, o Silvio de Abreu, com quem eu fiz 2 novelas de muito sucesso. Silvio é um grande nome, né, da autoria. Né? E aí você tem o Benedito Rui Barbosa, mas agora outros novos autores que vão se formando. É realmente muito importante essa costura, esse tecido, né? Porque as novelas falam muito do Brasil. E eu sempre fui um incentivador de que as novelas se deslocassem. Nós tínhamos um projeto fantástico que eu não sei o que teria acontecido do ponto de vista cultural se ele fosse implementado, que era a regionalização da produção da televisão. Eu lutei muito. Agora já foi, agora nós estamos em outro momento. Nós estamos no momento agora da internet, dessa possibilidade que se abre de você fazer coisas incríveis com o celular. Outro dia eu estava vendo, fiz um documentário muito legal na Rússia com esse celular. Foi filme. Depois, outro dia eu vi de novo, eu montei, depois deixei guardado durante quase 2 anos. Agora eu estava vendo de novo assim, olha como ficou interessante esse documentário. Então, hoje nós estamos nessa explosão. Mas, mesmo assim, a televisão continua sendo 30 e poucos por cento do público. Isso dá mais de 50, 60, 70 milhões de pessoas vendo. Então, ainda há esse... E eu acho interessante que haja, porque isso é uma consolidação de um trabalho muito bem feito. Foi muito talento envolvido nas novelas, desde o cara que faz a iluminação, o figurinista, o cenógrafo, o maquiador, né, o músico. A quantidade de profissionais envolvidos é muito grande. Né? Então, eu estou... Quando eu falo aí, quando você fala dos Estados Unidos e do cinema e do colo, né, eu penso o seguinte: os Estados Unidos, lá nos anos 20, lá 1920, lá pelaquela época,
Eles fizeram um plano, né, um projeto. Nós vamos vender coisas junto com os nossos filmes. Em todos os lugares para onde forem os nossos filmes, vai a nossa forma de ser, a nossa forma de viver, a nossa cultura, porque o cinema fala disso, de uma dominação cultural. Cultural, com certeza. É uma coisa, é uma expressão de uma identidade. Hoje você vê novelas da Coreia, né, você vê coisas do Japão, né? Porque agora você tem esses Netflix, tem o Now, tem diversas plataformas onde você vê o mundo inteiro. Mas os Estados Unidos, então, ele criou essa coisa e você sabe que, com incentivo, quando as pessoas falam Lei Rouanet, as pessoas não sabem do que estão falando, não sabem que são 300 mil pessoas que trabalham no audiovisual brasileiro. 300 mil pessoas que sabem mexer com uma coisa que é o imaginário, que sabe, que faz você ficar animado ou então faz você desanimar, entendeu? Que dá você sai de um filme e você fala assim, pô, agora eu quero fazer uma coisa. Isso aí é arte, é cultura, é arte que traz esse fogo sagrado, né, do entusiasmo, né, do Prometeu, que rouba o fogo dos deuses, né, porque ele quer o fogo para eles, para os homens, né, e aí os deuses penalizam ele. Então, isso tudo é arte, é cultura, mas nós estamos num momento que isso tudo está sendo, está sendo confrontado de uma forma idiota, né? Como se, né, eu lembro que me impressionou muito durante o processo eleitoral, lá 2 anos atrás, eu vi umas memes que diziam assim, eu preciso de um médico, eu preciso de um dentista, mas eu não preciso de um artista. Eu vi uma meme dizendo isso. Agora eu falo assim, olha que erro brutal, né? Hoje em dia, o que seria desses quase 2 anos de pandemia que a gente está confinado se não tivesse a possibilidade de ver coisas, de fazer debates, de ter lives, de ter... Né? Quem falou isso realmente acho que queimou a língua. Eu acho engraçado que as pessoas implicaram, por exemplo, com a questão da Lei Rouanet, né? Porque, a bem dizer, se você estaria dando boa vida para artista, que não é a coisa central. Assim como na Copa falaram que a gente queria padrão FIFA nos nossos hospitais. Não sabem essas pessoas que nós temos um padrão de um plano de saúde que se assemelha a um plano de saúde inglês. Ele só não tem capital, mas o plano é perfeito. Quando você fala, por exemplo, que o Estado incentivava as produções de Hollywood, inclusive os nazistas, tinham tanto interesse nas produções de Hollywood que eles interferiam em algumas produções que não fosse contra a ideologia deles. Porque eles sabiam que aquilo ali era uma dominação cultural, aquilo ali era uma capacidade cultural. Então, influir numa lei Rouanet, por exemplo, é você levar, assim como outras instâncias da sociedade, levar algum conforto, levar algum progresso para a sociedade. Eu acho que o Estado ele pode ser assim, o dinamizador de várias coisas. E você vê, por exemplo, na China está acontecendo isso, na Inglaterra aconteceu isso, nos Estados Unidos aconteceu, e aqui no Brasil está acontecendo também. Porque quando você tem uma empresa jornalística, quando você tem uma empresa de mídia, ela tem uma ideologia. Ela pode não explicitá-la, mas ela tem uma ideologia. Né? Ela conduz mais ou menos as falas. Na novela agora está passando lá os sem-teto que tomaram um prédio lá. Aí tem uma discussão ali, aí aparece um ator dizendo: aqueles caras são os vagabundos, eu sou dono da terra, mas eu sou bonzinho. Aquilo ali cabe uma discussão, nem para um lado nem para o outro, mas cabe uma discussão, tá certo? E por que não pode haver uma condução? Bom, nós já estamos entrando no conto da política, que é o seu forte, né? Você é o cara que fez lá a direção do primeiro Lula lá, mas eu não queria chegar nisso por enquanto, não. Eu ainda queria falar um pouquinho, aquela caracterização, já que nós falamos da novela, aquela caracterização do Theo Pereira, por exemplo, e nós falamos do imaginário, da cultura que sai ali, ali tem uma controvérsia, né? Porque o autor, ele o fez caricato, né? O Theo Pereira ali foi o caricato. Você fez a construção do personagem, mas você teve que seguir ali as bulas que ele passou para você, tá certo?
né? Você não fez aquilo da sua cabeça. Aquela expressão na novela foi do autor. Fala um pouquinho disso aí, das controvérsias que É, aconteceram. quando a primeira coisa que eu herdei esse personagem do Vilca, José Vilca, É que o que faleceu, né? ele faleceu e veio para mim o personagem. Então, quando eu li, eu gostei, eu achei o personagem muito interessante. E o texto do Aguinaldo, ele falava querida, era um querida. Eu falei assim, como é que eu vou falar? É, como é que eu vou falar isso, esse querida, sem. Como que será esse. Como que. E o Plínio Marcos, que é um grande autor de teatro brasileiro, ele dizia, e eu repito isso muito, que o ator agarra até em fio desencapado para fazer um papel, porque o papel ele não sai na precisão matemática e 2 mais 2 é 4. O papel 2 mais 2 é qualquer 3, é 5. Depende muito do jeito que você fala, da contracena que você tem, quem são os outros elementos, como que é o cenário, como é que é a tua roupa. Né? Por exemplo, a roupa do meu personagem condicionou muito o Teodoro Pereira. Por quê? Ela era muito super apertada, com as calças muito apertadas. Eu nunca usei aquilo, pessoalmente, tá com a calça super apertada, aquele sapatinho de bico fino. Quando eu vesti aquilo com aquela camisinha toda presa, eu já estava com o personagem. Aí eu lembrei da minha irmã Teresa. E a minha irmã tinha uns gestos assim, ela falava assim, Paulo! Ela fazia uns bicos, minha irmã, a Tere, tadinha, ela já morreu, mas ela era muito engraçada. A Tere falava assim, Paulo, estou casada com o Zé há 60 anos, Paulo. Odeio ele. Genial isso. E aí eu lembrei da Tere e fiz um pouco. Daí eu lembrei do Sérgio Manberti fazendo o filme do O Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Sganzella. O Sérgio Manberti fazia o papel do Veludo. E tem uma cena incrível no táxi. Eu falei assim, esse tipo de bicha, que tinha uma coisa de bicha louca. O meu personagem é um personagem que ainda existe, mas ele está fora, vamos dizer assim, do politicamente correto. É a bicha louca. O politicamente correto hoje é a bicha fora do armário e tranquilo, sem desmunhecar e normal. E ele não, ele é aquela bicha louca. Que tem uns gestos e dá-se ainda que ele é mal. Né? Então, no começo, as pessoas estranharam muito, porque também, às vezes, Ele era a fake news da época, né? totalmente, Totalmente fake news. totalmente. Mas o lance do Theo ali não é o fato propriamente de. Eu separo essas coisas. Não é o fato dele ser homossexual e isso criar controvérsia. É porque ele é uma pessoa histriônica como homossexual. Né? E esse histrionismo ele existe na sociedade. Então a gente não pode assim, não pode entrar em controvérsia, porque o autor ali ele representou uma coisa que efetivamente acontece na sociedade. Ele não criou aquilo ali, nem passou aquilo para outros imitarem. Ele tirou aquilo realmente da sociedade. Aqui na minha Dele próprio, às vezes, sabia que o Aguinaldo, às vezes, é, ele se confessava ser um pouco o Theo. Tanto que no final da novela, o Theo lança um livro. é, Ele lança um livro quem estava na fila para receber autógrafo era o Aguinaldo. é um dos que era o Aguinaldo. Era. Paulo, nós estamos caminhando para o final do programa e tem algumas coisas importantes aqui. Você fez alguns personagens muito interessantes e eu me lembro deles, isso é muito legal, sabe? Eu me lembro deles. Por exemplo, você fez o Timóteo da Tieta. Tieta foi uma novela sensacional, né? Pelo meu gosto, né? O Ipiranga Pitaguari, como é que é? Ruate, aquele estrangeiro com sotaque, eu achei aquilo maravilhoso. Você também fez o Carlão Batista de Pedra sobre Pedra, que eu também lembro, o Theo Pereira do Império, o Ed Morte no cinema e
o Barão de Mauá, né, que parece que agora vai voltar, parece que você vai fazer outra vez o Barão de Mauá, ou ainda não está certo? Como é que está isso aí? Não vou fazer, não fui convidado, não. Mas talvez eles tenham pensado em algum momento, mas não se concretizou. Eu vou fazer agora uma nova novela que chama-se Além da Ilusão. Estou com a sinopse da novela aqui e Além da Ilusão. Eu farei o dono de um cassino, onde a minha mulher é viciada e joga no cassino. Quase o inverso do que eu fiz há pouco tempo, que eu fazia um cara viciado no jogo. Agora eu vou fazer o dono de um cassino cuja esposa é viciada no jogo. E estou aqui fazendo a minha batalha diária aqui com a escolha dos textos para o livro e fazendo live, acompanhando os jogos de futebol e fazendo militância, né? Que é uma militância muito digital, mas às vezes a maioria do tempo tem sido digital, né? Quer dizer, tentando desmontar fake news, eu tenho feito um trabalho no meu Instagram e no meu Facebook, mais no Instagram, que, assim, qual foi o último deputado? Quem era o deputado federal que você votou na última eleição? Quem era o deputado estadual que você votou na última eleição? Quem era o vereador que você votou na última eleição? O que eles estão fazendo? Eles estão te representando? Você está seguindo, pelo menos, querendo saber? Entra no site da Câmara, do Senado, entra e procura saber para quem você deu o seu voto. Porque as pessoas, nós somos os responsáveis por botar essas pessoas lá. O cara não está deixando passar o impeachment. Sim, mas tem um Congresso. E aquelas pessoas lá foram eleitas por nós. Nós é que demos o nosso voto para eles. Então, as pessoas têm que sacar em quem votou e se estão satisfeitos. Os que votaram nesse presidente, os que votaram nesses senadores, estão satisfeitos? Procure saber, procure se informar, porque a pior forma de analfabeto que existe é o analfabeto político, como dizia o Bertolt Brecht, né? O cara fala assim: não gosto de política, eu não me meto nisso. Não, a política não quer saber se você não gosta, ou vai se meter ou não vai se meter. Ela domina e ela determina as regras do jogo no mundo, não é? Então, eu sou 24 horas por dia um militante. Não quero ser candidato a nada, nunca tive vontade. Uma vez até tive. Eu vou contar até essa história, Larissa, para você, aqui no finzinho. Lá para 92, mais ou menos, eu tinha feito a campanha, ajudado a fazer aquela campanha, Lula lá, não sei o quê, ajudei a gravar aquilo, fiz aquilo. Eu nem apareço no vídeo porque eu estava por trás das câmeras gravando. Você estava na produção, né? Na produção. Então, aí, vamos lançar o Paulo candidato, alguém deve ter pensado, né? Aí mordeu, a mosca azul mordeu quando apareceu a minha foto no jornal, possível candidato, deputado federal. Eu pegava a bicicleta e ia passar por cima de uma passarela, tinha um senhor que vendia peixe, eu mandava um adeuzinho para ele, sempre fiz isso. No dia que saiu a minha foto no jornal, eu desci da bicicleta, desci pela passarela e abracei o peixeiro. Abracei o peixeiro. Quando eu estava abraçado com o peixeiro, pensei assim: puxa, onde vai parar isso, né? Porque eu demonstrei eu já estava pensando em quantos votos ia conseguir, a família dele ia votar em mim. Eu tinha tanta gana que eu falei: não, se eu entrar nessa aí, eu acho que eu vou ser um político talvez um tanto quanto, vamos dizer, populista e não sei o quê. Não gostei da minha vocação política. Ô, Paulo, política é uma coisa que você faz, né? Você faz enquanto interpreta, você faz enquanto fala, você faz enquanto participa. Você não precisa ter um cargo político. E eu vou dizer mais uma coisa: você e outros artistas, vocês têm representação, porque vocês falam muito do que o povo fala e o povo repete muito do que vocês falam. Eu acho que a responsabilidade da pessoa publicada, da pessoa pública, da pessoa que tem essa vocação é muito grande, né? Eu acho que você exerce bem essa sua responsabilidade. Paulo, eu acho que a Larissa está querendo nos tomar a palavra e eu ficaria conversando com você aqui muito tempo,
porque eu queria até falar um pouco da Eliane Giardini, que uma pessoa que eu admiro muito, e peço até licença para te dizer que é uma pessoa muito bonita, né? E eu assisti uma entrevista sua quando você era jovem com como é que chama aquela lourinha? Muito conhecida e... Marília Gabriela? Não, Bruna Lombardi. Bruna Lombardi. E na peça você estava muito... Nessa entrevista, né? Nesse teatro, vamos dizer, nessa live, você estava muito jovem, né? E aparece você bonito, né? E ela bonita, a Eliane. E eu achei muito bacana, queria até explorar um pouquinho isso aí, mas a gente não vai poder falar disso. Eu vou passar a palavra para a Larissa. Larissa, faz o que for preciso. Pessoal, eu acho que eu ia dizer que eu acho que o pessoal que está assistindo, assim como eu, ficaria aqui só acompanhando, mais horas e horas, mas eu posso dizer que eu tenho certeza, porque os comentários no YouTube são exatamente sobre isso, sobre a genialidade de vocês dois, sobre como a conversa fluiu, sobre como é legal resgatar as nossas infâncias e como como esses processos de infância nos ajudaram a nos constituir enquanto pessoas políticas, sociais e ativistas dentro das matérias e dos assuntos que nos convém, que nos é necessário enquanto cidadãos, né? Então, eu só posso agradecer esse assunto que perpassou desde a infância, da importância da consolidação da nossa família, e o quanto é importante essa relação familiar, inclusive dizer que a minha avó se chama Adelaide também, eu achei uma coincidência muito farta ter essa ligação com você, Paulo Betti, e agradecer a oportunidade de vocês aqui conversando com a gente. E, infelizmente, hoje o nosso assunto acabou. Porém, como vocês mesmos falaram, o Paulo Betti está super ativo lá no Instagram. Se entrar no perfil da Flijuf, a gente marcou ele em todas as publicações. Então, só conferir também. José Roberto, se quiser falar suas redes sociais também. Eu tenho Instagram e Facebook, né? E eu tenho um programa chamado Programa Pontuando, que é no meu canal José Roberto Abramo. Um dia eu posso até chamar o Paulo Betti lá e fazer uma entrevista. Eu ando fazendo entrevistas com artistas também. Eu fiz uma entrevista com o filho do Portinari, e foi uma entrevista muito bonita, ele trouxe muito material. E lá eu deixei o tempo correr, a entrevista ficou longa, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, mas foi maravilhoso, ele é um cara muito bem aparelhado. E outras entrevistas lá, outras parcerias na área de saúde, na área de meio ambiente, que eu faço com gratas figuras aqui da cidade. Então, minhas redes sociais é o Facebook, JR Abramo, o Instagram, esse canal Pontuando, eu tenho um portal chamado portal vaiali.com, e na Tribuna de Minas aqui eu trabalho, eu faço o Tá na Rede, que é um programa também de conhecimento e cultura. Okay? Bom, então agora a gente já sabe onde encontrar todo mundo. E vocês que estão querendo ir embora, não vão embora, nossa programação ainda não acabou. Para encerrar a nossa noite de uma forma brilhante, teremos Carol Tavares daqui a pouquinho aqui no nosso canal, no canal da Paratexto, cantando para a gente, encerrando, abrilhantando nossa noite, que foi de muita discussão, muita coisa boa e muito debate, que é do jeito que a gente gosta. Muito obrigada por nos acompanhar e daqui a pouquinho espero vocês lá com a Carol Tavares. Um abraço. De bom, obrigado. Tá, okay.